Tá um pouco melhor, Inês? Obrigada, viu, querida? Já estamos em gravação. Boa noite, Clóvis. Então, acho que é isso, pessoal. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite a querida. todos. Obrigada, viu, pela presença. Vamos lá, né, para a nossa última aula, encerrando o módulo 4. Nós vamos falar sobre espiritualidade, prevenção de recaídas emocionais e autocuidado do conselheiro, né? Então, as duas últimas aulas, a, a da semana passada e essa, né? Nós estamos falando sobre nós, os conselheiros, os terapeutas, sobre o nosso cuidado, né? Sobre o olhar para o profissional também. O objetivo dessa aula é que, ao final, a gente compreenda a espiritualidade como. Deixa eu a gente compreenda a espiritualidade como recurso terapêutico na recuperação emocional, identificar sinais de recaída emocional na codependência, reconhecer fatores de risco para recaídas emocionais, desenvolver estratégias de prevenção, refletir sobre o autocuidado do profissional que trabalha com dependência química e famílias, e integrar os aprendizados construídos ao longo do curso, ok? Espiritualidade e recuperação emocional. O que sustenta uma pessoa quando ela percebe que não pode controlar o outro? Uma boa pergunta, né? O que sustenta uma pessoa quando ela percebe que não pode controlar o outro? Complicado, porque se a gente pensar em espiritualidade, o que vai trazer sustento é o propósito de vida que essa pessoa tem, sentido para a vida dela, conexão consigo mesma, esperança e valores. Agora, se a gente pensar em religiosidade, né, que é a espiritualidade versus religiosidade. Se a gente pensar em religiosidade, práticas religiosas, crenças e doutrinas. Então, as pessoas irão usar esses tópicos, né? Cada uma com o seu entendimento, cada uma com o sentido que essas questões trazem, né, para a vida dela, vão usar isso para se sustentar numa questão quando ela entender, quando ela se deparar com a realidade de que eu não posso controlar a vida do outro. Então, eu vou ter que buscar aí uma não é, nossa, está me vindo uma palavra que não é essa. Espera aí que eu vou achar. Quando eu me deparo e percebi que eu não consigo controlar o outro, como eu vou me sustentar emocionalmente? Então, eu vou buscar dentro de mim essa resposta e vou buscar ela, eu, Patrícia, hoje, vou buscar ela na minha espiritualidade, não mais na minha religiosidade. Alguns anos atrás, eu buscaria na religiosidade, com práticas religiosas, com crenças, né? Crenças limitantes.
Oh, Deus. Oi, oi, gente. Gente, a última aula, que bagunça que ficou. Meu Deus. Ai, me desculpem, não sei. Sumiu todas as internet da casa. Pai eterno. Olha, só para a nossa última aula ficar bagunçada. Perdão, viu, gente? Me perdoem. Olha, até me perdi aqui procurando a internet. Chamei socorro, pedi ajuda. Falei, gente, perdão. Vamos lá, deixa eu retomar o raciocínio. Ai, que até me perdi aqui, gente. Que chato, né? É para ficar a primeira, essa nossa última aula era para ficar com uma gravação linda, mas vai ficar, o começo vai ficar a coisa mais linda também do mundo. Desculpa, gente. Mas vamos lá, a gente estava falando espiritualidade versus religiosidade, o que sustenta a pessoa quando ela percebe que não pode controlar o outro. Uma pessoa pode ser espiritualizada sem pertencer a uma religião. Isso é muito importante, né? Que a gente tenha essa consciência. Que uma pessoa ela pode ser espiritualizada mesmo sem pertencer a uma religião. E o que a ciência mostra? Estudos demonstram associação entre espiritualidade e menor ansiedade, menor depressão, maior resiliência, melhor qualidade de vida, menor risco de recaídas. Aí tem as referências, né? Que é para a gente procurar saber. E os 3 pilares da recuperação espiritual. Outro dia eu li até uma matéria, mas eu não vou lembrar agora qual era o site, mas era um site daquele Open Evidence que tem, quando a gente, no Google, tem uma abazinha lá que a gente escreve Open Evidence, que são evidências científicas, né? Estudos científicos, evidências científicas, que a gente pode fazer comparações, estudos, tal, buscar lá informações. E aí eu estava lendo lá uma matéria que fala que já tem uma parte aí de médicos, né, de cientistas que querem colocar a espiritualidade como parte de tratamento, né, para algumas doenças, para algumas questões, porque já estão vendo, né, resultados em estudos que já estão sendo feitos, já estão encontrando resultados positivos, trabalhando a espiritualidade junto com a ciência, né? Eu acho isso maravilhoso, mas que fique claro, né? É a espiritualidade, não a religiosidade, né? Para a gente não se perder. Os 3 pilares da recuperação espiritual. Aceitação. Aceitar não é desistir, é abandonar a luta contra a realidade, né? Entrega, reconhecer os limites do próprio controle. E esperança, confiar no processo da recuperação. Então, aceitação não é aquilo que a gente tinha antes de ideia de, e aceita que dói menos, que aí que o povo falava, que é, deixa, né? Tá tudo bem, deixa. Não precisa se preocupar, aceita, vai ser assim, vai morrer assim, vai viver assim. Não, não é isso, né? Aceitar não é desistir, mas é abandonar a luta contra a realidade. Então, eu vou parar de dar murro em ponta de faca e vou, né, procurar conhecimento, procurar informações, procurar meios para mover ou melhorar a situação em qual estou vivendo, mas não aceitando a realidade, mas não brigando com ela, né? Entrega é reconhecer os limites do próprio controle, né? Então, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, até onde eu vou, que não vai me prejudicar, e isso é reconhecer meus limites, para que eu não me desgaste, né? E esperar, confiar no processo de recuperação. Todo mundo tem o seu processo, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem vários fatores, né? A recuperação não é igual, não é igual para todo mundo,
não é uma receita, né? Um livro de receita, ou uma receita de bolo em que todo mundo segue tudo igualzinho e vai dar certo para todo mundo. Não, cada um vai ter o seu processo, né? Cada um vai encontrar o seu caminho, seja ele um familiar, seja ele um dependente químico. Então, a gente tem que confiar nesse processo de recuperação. Eu acredito muito em recuperação, até para casos que às vezes as pessoas falam, isso aí não tem mais jeito, não. Tem, sempre tem, né? Mas a gente precisa entender, reconhecer o tempo, o momento, maturidade, todos os fatores que envolvem esse processo, né? Durante anos você tentou controlar tudo. E se agora a recuperação começasse justamente quando você aprende a soltar? Soltar é complicado, né? Soltar algo é tão difícil, principalmente quando a gente acredita fielmente que eu sei, né? Eu entendo que como vai acontecer, eu percebo, né? Outro dia, meu neto me chamou para conversar, o de 19 anos, e aí ele estava falando sobre as questões financeiras dele e me pedindo opinião. E, obviamente, que como vó, né, eu já queria dar todas as soluções para ele, né, o mapa da vida dele, o caminho certinho para ele seguir, como ele fosse resolver. Mas, como profissional, como terapeuta, eu tive que ir ouvindo, praticar a escuta, né? A escuta terapêutica, ouvindo ele falar, ouvindo ele trazer as informações dele, ir processando e depois dar uma devolutiva para ele sem impor nada, né? Sem dizer, olha, faça assim, faça assado, mas também você que fez assim, você errou. Não, ele está aprendendo, né? Ele é um jovem de 19 anos, que agora que tem uma conta no banco, está aprendendo a administrar dinheiro. Então, a gente foi conversando, trocando ideias, aí eu fui falando para ele, olha, e se você pensasse em fazer assim, reorganizar assado, pensa nisso, reflete sobre aquilo, tal. E ficou uma conversa leve, e ele me agradeceu e seguiu a vida dele. Não sei que atitudes ele tomou, não, não perguntei mais sobre o assunto, mas eu consegui, naquele momento, soltar esse controle, porque senão, como vó, como mãe, eu ia querer falar, tá vendo? Dar primeiro uma lição de moral, depois querer falar, organizar, vai lá, faz assim, 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 resolve assim, assim, assim. Mas não, tem que deixar ele, né? Eu entendo hoje, ele precisa aprender. Então, quando eu entendo isso, a minha recuperação começa e continua. Quando eu consigo tomar essas atitudes, significa que eu continuo praticando a minha recuperação e eu permito que o outro também viva, né? A, a vida dele e aprenda no processo dele, né? Mas aí, quando a gente sai dessa parte espiritual linda, maravilhosa, a gente vem para a recaída emocional na codependência, né, Nilva? Ai, meu Deus, como essa parte é difícil, né? Aí eu pergunto para vocês, né? É possível recair sem usar drogas? Sim, sim, a gente nem precisa ter usado nunca droga na vida, nem precisa nunca ter pensado nisso. É possível recair, né? Emocionalmente. Então, a família e o codependente, a família, né, e o codependente também podem experimentar recaídas emocionais. Acho que aqui no lugar de codependente é dependente, né, gente? Errei. O que é recaída emocional? É o retorno aos antigos padrões de funcionamento. Então, obsessão, né? Controle, hipervigilância, culpa, autoabandono, ansiedade excessiva, né? Então, eu consigo hoje, em alguns momentos, eu consigo ter essa percepção, né? Então, quando eu começo com um comportamento controlador em alguma situação, em alguma história, aí eu já consigo reconhecer e falar, opa, peraí,
Lógico que eu vou dar primeiro umas 2 cabeçadas, e depois eu vou falar, tá querendo se enfiar onde não deve, sua doida. De novo, Patrícia. Então, aí eu falo, entendi, né? Então, ou entra naquele alerta, né? Eu fui viajar no fim de semana a trabalho e o Marcos não foi, ele ficou. Então, no sábado nos despedimos, tchau, tchau, vai tudo bem. E eu fui numa boa. Tava tudo bem mesmo, assim, tava super tranquila. Mas olha como a recaída ela é astuta, né? Eu falo o inimigo. O inimigo da codependência, ele é astuto, né? Aí eu fui, fiz a primeira parte lá à noite, fui no sábado à noite. Quando foi umas 11 da noite, eu mandei mensagem, boa noite, meu bem, tal, tal, tal. E a mensagem não chegou, ficou só um, um coisinho. Ah, me deu. Primeiro subiu aquele frio do pé até a cabeça. Aí, quando chegou na cabeça, que eu já estava com a cabeça assim, aí eu lembrei da internet. Aí eu fui, calma, a internet lá em casa está com problema. Respira e espera. Nem 10 minutos depois, a mensagem chegou e aí ele respondeu. Pode falar, Nilva. Bem rapidinho, vou te dar uma ideia. Eu tenho câmeras dentro de casa. Olha, Nilva, botou câmeras, meu Deus. Na verdade, eu tenho em função da segurança, porque a gente sempre trabalhou nós dois em outro município, né? Então a gente passava o dia fora. E Sim. hoje tem outras situações, então de vez em quando, quando eu não consigo alguma coisa, eu vou lá no meu celular. O que está acontecendo lá dentro de casa? E aí Olha, cai a ficha. Joga o telefone para o lado, estou trabalhando, esquece, tu não controla. É assim, tá? É isso, bem assim. muito. É assim mesmo. A Carol colocou que o CAPS está perdendo a gente. Mas a gente está em recuperação, Carol. Calma. A gente dá essa balançada, mas a gente levanta e fala: opa, para. Né? Então, na hora eu pensei, falei, calma, a internet está ruim. Espera um minutinho antes de surtar, né? E não ia adiantar também surtar, né? Então eu tenho que falar para mim mesmo. Tudo que eu falo para as famílias, aí eu começo a falar para mim. Viu, Patrícia? Então, não sei o que tá, para poder entender. Mas isso são sinais, né? Sinais da recaída emocional. E a gente vai ter, gente. Não somos máquinas, né? Nós não somos né, máquinas mesmo, robôs. Não somos robôs, somos seres humanos. E as nossas emoções oscilam, graças a Deus, né? Elas estão sempre assim. A nossa vida é altos e baixos. Então, nós não vamos viver 100%. Ai, olha, agora que eu estou em recuperação, agora que eu fiz tratamento, que eu faço terapia, nossa, eu sou a melhor pessoa do mundo. Não tem problema nenhum. Mentira. Quem falar isso está mentindo. Acreditem, viu? Fielmente. E eu fiquei maravilhada quando eu fui eu participei de um curso do Dr. Augusto Cury e quase vendi meu rim para participar desse curso dele, gente. Faltou pouco, mas foi muito bom, foi maravilhoso. E eu fiquei assim, apaixonada, mais ainda, eu sempre gostei muito do Augusto Cury, muito, sempre li ele o tempo todo. E eu fiquei apaixonada quando ele fala em dado momento lá no curso, ele fala das questões dele emocionais, da terapia dele. Ele fala que ele não era o melhor aluno da sala, que ele era o segundo aluno. Aí ele fala de cima para baixo. Eu era o segundo aluno, de cima para baixo. Então, eu achei maravilhoso, porque eu falei, gente, se o doutor Augusto Cury, que é o psiquiatra top, mais lido do mundo, em vários países desse mundo, reconhecido, papapá. Ele fala que ele tem as dificuldades dele emocionais. Quem sou eu para dizer por aí que estou curadíssima? Ai, ótima. Não, né? Não, não dá. Então, eu tenho sim também as minhas balançadinhas, né? Hoje o que é legal, o que é bom é que a gente tem essa percepção, assim como a Nilva falou, e aí a gente na mesma hora que a gente já está querendo cair, a gente já levanta e fala, opa, peraí, não vamos não, né?
Mas, Nilva, eu vou rever a questão das câmeras, porque eu tenho só do lado de fora, vou pôr para dentro. Vou comprar uma para dentro de casa agora. Assim, eu não tenho nos quartos nada, né? É questão de segurança mesmo, mas assim, É. aqui pega ampla sala, cozinha, tudo, é ótimo. É o Big Brother do codependente, não tem. Mas é importante a gente ter essa percepção, tá vendo, gente? Isso é muito bom, né? Que eu não posso estar ali o tempo todo presa àquilo, né? Mas é aí que começa a recuperação. A recuperação é quando eu reconheço as minhas questões, os meus defeitos e falhas, né? Sinais de recaída emocional, controle excessivo, ai, preciso resolver isso. Pensamentos obsessivos, não consigo pensar em mais nada a não ser naquele assunto X. Como é que está o assunto X? Onde está? Para onde vai? Com quem falou? Pensamentos obsessivos. Perda dos limites. Começo a assumir responsabilidades que não são minhas, né? Medo constante. E se algo ruim acontecer? Ah, meu Deus. Mente de codependente quando está na ativa, quando o codependente está na ativa também. A gente parece que só vê o lado negativo de tudo, né? A gente não consegue ver nada positivo. Então, quando eu começo a voltar para essa questão do medo constante, né? De que vai acontecer algo ruim, eu posso estar caminhando novamente para uma recaída aí. Abandono do autocuidado. Então, não tenho tempo mais para mim, né? Que a gente falou de semana passada, de procurar um tempo para descansar, ou fazer algo para nós, né? Que a gente queira fazer um mimo, comprar um presente, fazer uma unha, um cabelo, tirar um tempo para relaxar, ler. Então, quando a gente para de fazer essas coisas, também é um sinal ruim, né? E o medo constante. Então, a recaída emocional, ela começa muito antes do comportamento, né? Então, quando a gente, às vezes, percebe esse comportamento, nós já estamos na recaída, ela já está lá, ela já se instalou. E assim funciona também, na maioria das vezes, para o dependente, tá? O dependente também. Vai indo, às vezes ele nem percebe mesmo. Eu mesmo ficava, meu Deus, como é que a pessoa recaiu, estava indo bem, e de repente, pum, do nada, né? Como é que pode? Não é possível. Aí eu não tinha conhecimento, não tinha informações, conhecimento que a gente tem hoje, pensava, é falta de vergonha na cara, só pode ser falta de vergonha na cara. Porque estava bem, estava indo bem, estava tudo bem, não tinha um problema, e a pessoa recaiu, mas hoje eu sei que não, né? A recaída ela começa muito tempo antes de chegar na cerejinha do bolo, que é o uso da substância, e para nós, os codependentes, é a recaída do comportamento, né? Voltar a ter todos esses sinais aqui, ou todos esses comportamentos de controle, perda de limite, pensamentos obsessivos, voltar a ficar adoecidos, né? Essa é a nossa substância, né? E aí a gente pode prevenir, né, gente? Prevenção de recaídas emocionais. Assim como os nossos queridos, nós também devemos praticar essa prevenção de recaídas emocionais. Então, quais são os fatores de proteção? Psicoterapia, grupos de apoio, espiritualidade, rotina saudável, atividade física, rede de apoio, prática dos limites e autocuidado. É óbvio que a gente não vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Sim, Nilva, pode falar. Agora tu estava lendo e eu estava lembrando, eu fiz um tempo com arte terapia e é muito bom, tá? É muito A bom arte mesmo. terapia, muito bom, vale a pena. Quem tiver oportunidade, ajuda a gente bastante também. Eu fazia nos sábados à tarde, perdi o meu descanso, mas olha, foi muito bom, tá? Muito bom. Ah, que legal. Eu tenho visto, viu, Nilva, algumas dicas lá, Instagram, né, tal,
sobre a questão da arte-terapia. Eu até estou bem interessada para fazer também alguma coisa. Bem Porque interessante, muito bom. eu quero fazer. Primeiro que eu quero quebrar uma crença que eu mesmo coloquei na minha cabeça, dizendo que eu não tenho dons, como é que falo, para fazer, né, artes, para desenhar, para quê? Oi? Oi? Habilidade. Isso, eu sempre falei isso. Falei, não, gente, eu nasci com duas mãos esquerdas, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não consigo fazer nada com miçanga, eu não consigo. E aí, hoje, trabalhando isso em terapia, é uma crença que eu coloquei na minha cabeça, porque todos nós temos dons, temos habilidades, sim, né? Na Alguns. verdade, na É, verdade, foi isso também. Eu era isso, porque eu sempre trabalhei na área administrativo financeiro, né? Então eu dizia nunca, minhas irmãs fazem crochê, tricô, eu nada, nada. E ali isso. eu me encontrei. Hoje eu faço um trabalho em vidro com decompagem que, Ai, que olha, lindo. se eu trabalhar só com isso, eu ganho dinheiro. Então, assim, Olha, foi uma coisa que eu desenvolvi. Tu precisa ver quando eu sento para trabalhar, faz muito bem. Então, ai, por isso que eu recomendo a arte terapia. Eu que recomendo bom. sempre. Eu vou procurar me informar mais e me encaixar, achar aí para mim um lugar nesse mundo aí também, até porque é um brinco de crochê, gente, eu achei um brinco de crochê lindo e fui ver o preço, que absurdo, que caro. Eu falei, se eu soubesse fazer crochê, estava pronto, mas não. Então, vale a pena, sim, é muito importante. Obrigada pela dica, viu, Niva? Então, dentro de todos esses fatores de proteção, a gente vai encontrar aquele que se adapta melhor com a gente, né? Com a nossa necessidade, com a nossa rotina, tal, e praticar. O que não pode faltar, deixar de faltar, é espiritualidade e psicoterapia, grupos de apoio. Esse a gente não pode abrir mão, né? Esses precisam ter. Então, estados que aumentam a vulnerabilidade, que é o health, não sei, meu inglês já disse que não é uma benção. Mas tem lá o H de hungry. Ai, gente, eu detesto inglês. Mas é outra crença que eu preciso quebrar também, que é a fome, né? Que esses estados eles vão aumentar a vulnerabilidade na hora da recaída. Então, fome, raiva, solidão e cansaço. A gente não pode permitir que esses estados se instalem e fiquem muito tempo ali atormentando a nossa cabecinha, né? Então, precisamos sempre estar atentos a isso. O que me causa quando eu fico com fome? Né? Estava conversando com uma psicóloga sexta, numa reunião que a gente estava fazendo, e ela estava falando do quanto a fome causa irritabilidade no filho dela, a ponto dele começar a gritar, dele perder, desregular emocionalmente. Então, é sério, né? Então, são fatores que às vezes a gente pensa, ai, que besteira, isso não conta. Conta sim, é importante, faz a diferença. Então, esses estados que aumentam a nossa vulnerabilidade, é importante a gente também ter esse cuidado de prestar atenção, né? Em relação à fome, à raiva, momento de raiva, momentos de solidão, isolamento, cansaço, né? Então, quando estamos emocionalmente esgotados, voltamos a antigos padrões, tá? Então, isso é importante que a gente fique atento. Então, se eu estiver emocionalmente esgotada, eu vou começar a me perder, né, nas minhas próprias orientações, vamos dizer assim, né? Eu mesmo não vou conseguir mais absorver informação, não vou conseguir cognitivamente ter o meu cognitivo ali pensando, analisando, porque eu estou esgotada. Então, começou a ficar tudo pesado, cansativo, e aí eu começo a retroceder, eu começo a voltar a antigos padrões. Então, eu preciso estar atenta a isso também, para que eu evite ao máximo, né? É como eu falei, não vai ser 100%, nunca seremos 100% emocionalmente estabilizados, equilibrados, perfeitos. Mas também não seremos mais os desequilibrados nível hard, os
né, controladores, nível hard, não seremos mais, teremos o equilíbrio, conseguiremos encontrar aí o nosso equilíbrio dentro desse nosso processo, né? Todos os dias, todos os momentos, vai depender das situações que estamos passando, do nosso estado emocional, do nosso estado hormonal, né? E seja homem ou mulher, não importa, né? A gente fala muito dos hormônios das mulheres, né? Da menopausa, dos hormônios que a mulher é mulher de fases, devido à questão da menopausa, da menstruação e tal, mas os homens também têm essa questão de hormônio, né? Eles também têm alterações, têm a andropausa, então precisamos estar atento a tudo isso, né? Que às vezes num dia eu acordo super mega irritada e posso achar que é porque eu estou prestes a ter uma recaída emocional, estou tendo um comportamento de recaída emocional. Não, eu posso estar com uma questão hormonal alterada naquele dia, naquele momento, por alguma outra questão, por uma questão física, né? Não emocional. Então, eu preciso estar atento também, para não levar tudo somente para um único caminho e querer soluções para tudo de uma única forma, né? Aí a gente parte para o autocuidado do conselheiro terapêutico, que é importantíssimo, né? Quem cuida de quem cuida? Profissionais da dependência química e da codependência convivem diariamente com sofrimento, recaídas, perdas, frustrações. Por isso, também precisam ser cuidados. Fadiga por compaixão, né? A gente às vezes se envolve na situação, se envolve na questão do outro, ouvindo a história do outro, e às vezes a gente sofre junto, né, com o outro. Então, é muito importante. E esse desgaste emocional decorrente do contato constante com a dor do outro pode provocar cansaço, irritabilidade, desesperança e perda de motivação, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu estava esse fim de semana conversando com um terapeuta do lugar onde eu fui, e ele estava tão esgotado que ele virou e falou para mim assim: não, eu vou embora, vou pedir as contas, eu não aguento mais, chega, estou cansada, estou estressada, estou isso, estou aquilo. E aí eu fui ouvindo, eu falei, realmente, você está mesmo. Eu falei, mas antes de ir embora, antes de pedir as contas, pede um dia de folga, 2 dias de folga, né? Se acalma, relaxa, descansa, pensa, né? Reflete para depois ver. Mas por que chegou nesse ponto? Estava trabalhando sem descansar. Isso é algo que é uma crítica que eu tenho às CTs, né? Porque tem muita CT aí, muita casa de recuperação, clínica, centro de terapêutico, né? Esses que tem uma carga horária muito exaustiva, né? Muito exaustiva, emocionalmente, fisicamente. E isso não é bom, isso não é legal, precisa ser revisto. Mas, por um outro lado, também precisa que nós, né, nós como profissionais, também saibamos, né, nos colocar, nos posicionar, saibamos buscar aí também os nossos direitos, as nossas reivindicar aí também, né, e não aceitar tudo como está. Mas é importante ter isso, um olhar, e a gente precisa, nós como profissionais precisamos de uma ajuda nessa área, né? Alguém que nos defenda disso, para poder ter aí condições de trabalho e remuneração adequada. Então, quando a gente está muito envolvido, pode provocar todas essas questões, pode provocar o burnout, né? Que é a síndrome relacionada ao esgotamento profissional, que aí tem como sinais a exaustão emocional, sensação de incompetência, despersonalização,
e perda do prazer pelo trabalho. Então, a gente vê, né, tem visto muito isso. Então, a gente precisa ficar atento também a essas questões, né? Então, a gente lembrar que o conselheiro, ele não é um salvador, ele não é controlador, ele não é responsável pela recuperação do outro, né? O conselheiro, ele é um facilitador, um educador, e o facilitador aqui não é no sentido de facilitação da família, né? Não, é um facilitador de busca de conhecimento, de encontro de tratamento, encontro para recuperação, né? É um educador que vai oferecer informações corretas, adequadas, vai oferecer conhecimento. É um acompanhante do processo, né? Então, atento, conselheiro, terapeuta, ele vai estar ali atento, acompanhando o processo daquele sujeito, daquela família, daquele acolhido, e é um instrumento de esperança, né? Então, vai ser duro, não duro, vai ser mais firme no momento que for preciso ser, porém também vai ser que vai alimentar a esperança naquele, né, naquela família ou naquele sujeito de que há esperança, sim, né? Nós acreditamos em recuperação. Se nós não acreditássemos, não estaríamos aqui juntos, né? Trabalhando, buscando conhecimento, buscando informação para nós. Aí tem uma reflexão aqui que fala: até que ponto eu cuido dos outros e esqueço de cuidar de mim? Alguém está nesse ponto aqui? Alguém se identificou durante esse curso? Falou, ai, acho que, não sei, hein, talvez eu estava cuidando muito dos outros, esquecendo de mim. Alguém quer falar? Ninguém, olha. Que bom, tá todo mundo bem, Não, maravilhoso. não, não estou perfeita, mas essa fase eu consegui já passar um pouco, faz tempo. Não, 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 não. Primeiro eu, fim de semana, se eu estou muito cansada, eu me jogo, eu vejo a série que eu gosto, eu vejo filme, eu faço o que eu quero, o que eu gosto. Não, 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 não. Ah, se tem barulho também já arruma uma encrenca. Não, primeiro eu. Como diz uma amiga, uma que participa do nosso grupo de apoio, que é mãe também de um dependente, ela diz assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Então é a realidade, é bem assim. Verdade, e que Não, bom. não estamos na perfeição, como diz tu, né? Mas Uhum, eu já passei essa fase de eu por último, não. Hoje eu primeiro. Depois isso, eu paro e vejo o que, que eu posso fazer pela pessoa que está precisando do meu lado. Mas é primeiro eu sim, com certeza. ótimo, ótimo, Nilva, é isso, eu também. Hoje eu procuro olhar para mim também, tanto é que se fosse algum tempo atrás, né, alguns 2, 3 anos atrás, eu não teria feito essa viagem a trabalho que eu fiz esse fim de semana, porque meu marido ia ficar, né? Então eu não teria ido. Imagina, ou ele iria junto comigo, querendo ou não, ou eu ia dar uma desculpa e inventar uma justificativa para não ir, né? Então hoje quando eu fui, voltei, eu falei, é uma vitória. Para mim foi uma vitória. Falei, tá bom, tô praticando o que eu falo, né? Tô pondo em prática. Isso é importante também, porque não adianta como profissional de qualquer área, né? A gente querer que o outro faça o que a gente não pratica, né? É igual, eu vou procurar, sei lá, um profissional, um personal trainer para me ajudar com a atividade física. E ele não faz, ele é sedentário. O personal trainer online, né? Ele vai ser online porque ele não pratica, ele não faz. Não vai, eu não vou acreditar nesse profissional, né? Então, eu preciso também praticar o que eu estou passando, falando, ensinando. Então, todo mundo aqui já tá num ponto de que entendeu que precisa cuidar de si primeiro para depois cuidar do outro, né? Que bom, fico feliz com vocês. E aí nós vamos então para uma dinâmica, porque hoje nós vamos ter
tempinho para fazer essa dinâmica. E ela é bem rápida. Minha caixa de ferramentas para a recuperação. Aí eu quero que vocês me digam aí com uma palavra. Vão escrevendo, ou vão falando, fiquem à vontade. Falem aí uma palavra, vão respondendo. O que me fortalece? Primeira pergunta. Minha fé. Minha fé, legal, Cris, boa. Quem mais? Eu a espiritualidade. Boa. Espiritualidade é importante. Vão escrever? Então, enquanto aceitação, top, Clóvis. Eu gosto também de trabalhar aceitação para fortalecimento. Eu sempre vou nessa linha. Também me ajuda mais, né? Mas aí, quem mais? O que me fortalece? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir meu chat. É que eu tô com medo de mexer no computador e travar, sabe, gente? Serenidade, muito bom. Carla, autoamor, Ayla, é importante. Liberdade, Patrícia. Liberdade, bom, Severino, também é importante, né? Muito legal. Paciência, humildade, muito bem, né? Isso fortalece vocês. E o que enfraquece? Alguém consegue pensar assim, uma palavra para dizer o que me enfraquece? Solidão. Solidão. É difícil, né, lidar com a solidão. Incerteza, às vezes. Para adicto é terrível. Para adicto, para codependente também, viu? Não ficamos atrás, não. Intolerância, a Carol falou o quê? Incerteza? Eu falei incerteza de algumas coisas, né? Que a gente acha que vai dar. A gente sempre tem aquela coisa de falar assim, acha que não vai dar certo, não, sem fazer. Aí você fica naquela e não acaba não fazendo. Uhum. E aí te enfraquece. Isolamento, intolerância, o medo, julgamento, crítica destrutiva. Nossa, ele é verdade. Aí você fez eu lembrar o que me enfraquece. Eu estava aqui procurando. O que me enfraquece é comparação, gente. Nossa. Quando eu caio nessa, agora estou ficando melhorzinha, mas já teve época de eu querer me esconder no buraco quando eu ficava me comparando com os outros. Nossa, terrível isso. Então, hoje eu luto contra a comparação, porque eu cresci num lar que minha mãe comparava. Então, minha mãe, ela falava abertamente: ah, por que você não é igual a filha de fulano? A filha de fulano é assim, é assado. Então, eu cresci com isso, né? Então, meu ritmo era me comparar. Eu tinha que ser melhor que o outro, ou pelo menos parecido com o outro. Então, eu não existia, né? Olha a codependência como ela já estava lá atrás, né? Negativismo também enfraquece demais. Vitimismo, né? Muito bem, gente. Quais sinais indicam que estou me afastando do equilíbrio? E aí, quem consegue já perceber quais sinais indicam que eu estou me afastando do meu equilíbrio, né? Do sentado. Irritabilidade. O estresse, né? Você, qualquer coisinha, você se estressa. Boa, é verdade. O estresse, irritabilidade, mente fechada, Átila, bom. Desânimo. Desânimo, né? Também, Severino, desânimo. Faz mesmo a gente ir se afastando do equilíbrio. Intolerância. Gente, intolerância, a gente precisa olhar muito para isso, né? Porque tá bem difícil essa questão, né? As pessoas não estão tolerando mais nada, né? É a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acho e acabou. Então, isso está realmente causando que todas as pessoas percam o equilíbrio mesmo. Falta de paciência, impaciência, verdade.
Muito bem, gente, é isso. Então, olha quanta coisa a gente precisa estar atento, né? Conosco, para depois olhar para o outro, né? O que preciso fazer para voltar a cuidar de mim? Ou o que vocês já estão fazendo, né? Para cuidar de vocês, para cada um cuidar. Me amar, Átila, boa. Terapia, ótimo, amo terapia. Adoro isso mesmo, Ayla. Me amar. O Átila me fez lembrar, outro dia eu estava conversando aqui com meu marido, e aí ele falou assim, dentro do contexto, né? Grupo de apoio, terapia, muito bom. Ele falou do egoísmo, né? Do adicto. Não, agora eu tenho que ser egoísta para manter minha recuperação. E acho que naquele dia eu não estava com os hormônios muito bons quando ele falou isso, porque me bateu assim na hora, falar, exatamente, Clóvis, falar é voltar a cuidar, né? Na hora que ele falou do egoísmo, me bateu uma coisa assim no meu pensamento, né? Nossa, olha que absurdo, eu estive ao lado dele o tempo todo e agora ele é egoísta, só pensa nele. Ai, que louca, gente. Mas coisas de mulher, gente, coisas de mulher de fases. Aí logo depois eu falei, oh, acorda doida, para. Que bom que ele está nesse egoísmo, né? Porque ele está se cuidando, isso é ótimo. Ele está olhando para ele, né? E é como a Nilva falou, é ele em primeiro lugar, né? Primeiro eu, segundo eu, assim como é para nós, tem que ser para ele também, senão não vai funcionar, né? Então, eu já tirei o pensamento, viu, gente? Então, o que preciso fazer para voltar a cuidar de mim, vocês colocaram aí, tá ótimo, muito bem, gostei de ver. Me expressar com honestidade sobre os reais sentimentos, sem confundir com o conhecimento. Exatamente, Clóvis, esse foi profundo, hein, Clóvis? E é verdade. Caramba, isso é bem legal, porque às vezes a gente se perde, né? No, não é no personagem, né? Mas nessa questão de ter esse conhecimento, e aí às vezes começa a ficar difícil separar, né, os meus reais sentimentos. Muito bacana, muito bom. Isso é importante a gente lembrar, principalmente enquanto profissionais da área. Tomei um banho de loja, vou colocar lente nos dentes e vou fazer botox. Que chique, Severino, tá chique demais. A gente nem vai reconhecer Severino quando ele chegar no próximo curso. Ai, que lindo, parabéns, viu? Isso é ótimo. Eu também. Eu fiquei inspirada, que você falou na outra aula que você foi para o shopping, Severino, e eu fiquei inspirada, eu também fui lá e comprei um blazer, que eu não tinha blazer. Olha que absurdo, uma mulher que não tem um blazer no armário. Eu não tinha. Pronto, essa sou eu. Então, fui lá, falei, vou comprar um blazer, né? Para ocasiões assim que pedem. Comprei brincos novos, que ainda não chegaram, vão chegar. Comprei sapato, olha só. Gente, comprei bastante coisa, me cuidei também, me mimei. Também me mimei. E isso é importante, né? Também. Parece que é fútil, mas não é. É importante, faz parte também desse nosso autocuidado, né? Dessa nossa por nós. Oi, Mar, fala, Inês. É se amar. Exatamente. Se amar. Então, precisa se amar primeiro para amar os outros. Exatamente. Porque senão eu fico naquela de, não preciso, não, tá tudo bem. Vou gastar demais. Não vou gastar, mas eu Vou dar ganhei. tal conta. Né? Vou guardar, não, Esse dinheiro vai fazer falta. Não, vai não fazer vai. falta para o nosso ego, para o nosso amor. Exatamente, para esse cuidado, né, com a gente. E a gente lembrar que a gente existe. Opa, peraí, eu estou aqui, eu existo, eu mereço também, né? É trabalhar com alto, né, o merecimento, pertencimento também, né? É valorizar o que a gente faz, o dinheiro que a gente ganha e usar com a gente também, né? Mas tem muito mais a ver com merecimento, gente. A gente, dessa área, codependência e dependência, a gente acha muito que a gente não merece.
né? Isso é importante a gente trabalhar isso. Pode falar, Milva. Não, dentro do assunto, mas o que eu me lembrei, porque eu disse para vocês que eu vejo muito filme, muita televisão, gosto, né? E eu acho que a maioria já, ou vocês assistiram, ou ouviram falar do filme Meu Nome é Agneta. Eu já ouvi falar, ainda não Eu assisti. assisti. Eu quero assistir. Perfeito. É Tá? bom? É uma mãe de família que trabalha o dia inteiro e lá pelos 50 ela carrega todo mundo nas costas, ela é demitida do trabalho. E aí ela desperta. O resto eu não conto. Mas, assim, não dá spoiler. é fabuloso. Não tem uma mulher que não assista, que não chore e não ria. Ai, tá É todo muito mundo bom. falando. É o amor próprio. Ali, ela no final, ela diz tudo, sabe? Que realmente ela se encontra e que a gente merece tudo isso. Sabe? Exatamente. Então, trabalhar é bem indicado, tá? Quem puder assistir, assista, que não é um filme longo. E não é chato, porque a gente ri e a gente chora. Porque a gente vive muito aquilo, tá? Nós, mulheres da nossa época de vivência, de trabalhar, de auxiliar em casa, de criar os filhos, de sempre ajudar os filhos, aquela coisa toda, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Tá? Que bom. Pode repetir o título? Pode repetir? Meu nome é Agneta. Muito bom. Tá? Isso. Muito Eu bom recomendo, mesmo. eu vou recomendar para os homens também, viu, gente? Porque Sim, às vezes porque tem a história, a parte do marido dela. e homens Entende? também Então é um precisam. casamento. Aham. E os homens também precisam despertar aí, né, essa questão de Sim, sentimentos, sim, de aflorar, de se descobrir, né, de entender que eles também existem, né? E nós estamos no mês, eu acho que esse mês, me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu vi uma postagem em algum lugar, ou era o dia, que é o mês roxo, que é conscientização das emoções do homem, dos sentimentos do homem, algo assim. Eu vou procurar e eu ponho lá no grupo. Nós aqui no município é o mês branco, junho branco, que é dedicado tanto a trabalho em grupos de apoio, em escolas, sobre dependência química. Olha que legal. Que Ali está o nosso grupo de apoio, feito uma vez todo ano com alunos de escola, uma tarde, um workshop, e amanhã nós temos uma passeata, caminhar ali no centro, divulgar, sabe, o trabalho sobre a dependência. É bem legal. Aqui no mês de junho, o pessoal da prefeitura faz um trabalho muito interessante. Divulga bastante isso. Divulga bastante, mas além do município do lado, né? Aqui onde eu estou morando, eu ainda vou plantar muita coisa. Mas faz parte. Vai sim. Mas assiste a Ayla, deixa eu dar eu não sei se ela já assistiu, já que nós temos tempo, né, para falar, a série que está tendo sobre constelação. Eu assisti a primeira temporada em 2022. Das mulheres? Isso. Como é que é o nome? Uma nova mulher. A nova mulher. Eu já assisti as duas. Eu assisti a segunda temporada agora também, estou esperando a terceira. Muito bom. Também estou. E daí é a médica ali, dá o choque da ciência com a espiritualidade. É muito bom também essa série, gente. Recomendo. Nossa, ótimo. Uma nova mulher. E serve para os homens. Tem homens nessa série também que se descobrem, se entendem junto ali no processo. É importante, gente. Olha que bom. É isso, né? A gente não pode ficar fechado numa única coisa. A gente tem que abrir a nossa mente, tem que buscar essas informações, esse conhecimento, principalmente para nós, em primeiro lugar, né? A gente precisa sempre lembrar, eu preciso estar bem, principalmente porque eu mereço, porque eu sou um ser humano e mereço estar bem, e segundo, porque se eu quero ser uma profissional e dar, né, uma direção, um atendimento, uma orientação com responsabilidade, eu preciso estar bem. Né? Eu já falei isso em alguma aula, já falei em grupo que se eu não estou bem, se eu acordo num dia que eu não estou legal, que né, alguma coisa, minhas emoções não estão boas, ou aconteceu ou não aconteceu, eu não atendo, não faço atendimento, não coordeno reunião,
não dou aula, eu não faço, porque eu não acho justo, né, quando eu não estou bem, passar isso, né? Porque a gente não vai conseguir, não é justo nem com quem está, né, recebendo e nem com quem está fazendo, né? Deixa eu ler aqui que o Clóvis trouxe uma informação bem bacana e o Clóvis tem também um trabalho admirável, viu, Clóvis? Parabéns novamente, já te falei isso hoje, com também divulgação. E aí ele colocou aqui, 26 de junho é o Dia Mundial de Combate, Cuidado e Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas. Data da ONU. Data ONU. Muito obrigada pela informação. Vamos guardar isso. Né? E vamos fazer um movimento, né, gente? Nesse dia, vamos usar aí as nossas redes sociais, as nossas ferramentas aí que a gente tem para divulgar, para fazer essa divulgação, para trazer essa conscientização, né? Pensando em prevenção para os jovens, as crianças que vêm vindo aí, né? A nova geração, e também de levar informação para quem está nesse caminho, nesse meio, precisando de ajuda ainda, ou está perdido. Então, vamos nos mobilizar, né? Levar psicoeducação, né? Psicoeducação traz aí abre portas e salva vidas, né? Então, quanto mais a gente divulgar, levar conhecimento, buscar informação, passar a informação correta, melhor para nós, né? E para os outros também. Então, o que nós aprendemos ao longo desta formação? A dependência química é uma doença biopsicossocial, a família também adoece, a codependência é uma resposta ao sofrimento, né? O sistema familiar influencia todos os membros, a recuperação familiar é possível, né? Limites saudáveis são formas de amor, autocuidado é necessidade e não egoísmo, não podemos controlar a recuperação do outro, mas podemos participar da nossa própria recuperação. Então, olha quanta informação boa que a gente obteve, né? Nessa nossa formação, nesse nosso curso, que a gente agora abre um leque em nossa vida para a gente continuar buscando, né? Mais informações, e também abre a nossa mente para quando a gente estiver ali lidando com um familiar, lidando com um dependente, dentro de um grupo de apoio ou não, a gente ter maior entendimento do que a gente está recebendo, e se for preciso que a gente fale, que a gente se manifeste, a gente vai ter também informações saudáveis, né, para passar para todos agora, né? E aí eu deixo aqui uma mensagem, né, para vocês, final. Ah, que pena, né? Talvez a maior descoberta deste curso seja compreender que a recuperação não é aprender a controlar melhor o outro, é aprender a viver melhor consigo mesmo. Porque quando uma pessoa se recupera emocionalmente, toda a família tem a oportunidade de iniciar um novo caminho. Cuidar de si não é abandonar o outro, é deixar de abandonar a si mesmo. E aí tem as referências. Ai, gente, acho que é isso, né? Ai, fico tão triste com esse final. Tava tão bom estar com vocês essas semanas. E se tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir, fiquem à vontade, nós temos um tempinho. Esse finalzinho é de vocês. Obrigada, viu? Eu só tenho a agradecer, só agradecer. Vocês foram, assim, maravilhosos mesmo. Obrigada, Ayla. Vocês foram, assim, excepcionais, gente. Uma turma muito bacana, muito participativa, muito atenta e que está saindo daqui prontíssima para enfrentar aí os próximos desafios. Então, eu só tenho a agradecer
Meus alunos são todos alunos nota 10, todos empenhados, todos. Ontem era 10 horas da noite, a Severina estava me mandando trabalho. Olha que bonitinho. Esse é aluno empenhado, sabe? Então, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Pode falar, Severina. Muito obrigado. Olha, eu estava te defendendo, você que se entregou. Mas a gente Foi bacana, entende. foi legal. Obrigada, viu? Foi bom. Foi Eu bom estou em demais. dívida, mas eu vou cumprir a minha obrigação. Estou em dívida com os meus trabalhinhos, mas eu vou mandar para você, tá bom? Bom, E pode espero mandar. que você idealize um outro curso que a gente possa continuar com essa turma. Eu também gostei bastante da turma. Muito obrigada. Olha aí, quem sabe, né? Deem sugestões aí, deem sugestões de tema, quem sabe a gente consegue, né? Seguir aí. Para mim, será um prazer. Oi, Inês. Professora, eu falei para a senhora continuar com alguma coisa para a gente continuar aí, eu já te falei. Oi. A Cris também me mandou mensagem hoje. Olha, continua com o curso, faz alguma coisa, me indica que a gente continua junto. Vamos Isso, pensar. também penso. Olha, Pensa em alguma coisa de continuação, porque o assunto, as dicas, a orientação que tu dá para a gente é muito boa, é muito importante. Eu só tenho a agradecer, porque eu aprendi muita coisa mesmo. E para mim isso tudo é muito novidade, né? Então, no campo, principalmente profissional. Então, se tu fizer outra que dê continuidade, estou aqui. Ah, que bom, eu vou pensar Obrigada com carinho. mesmo, muito obrigada. Olha, gratidão, tu é uma pessoa muito especial mesmo. Ai, obrigada, gente. Não fala assim que eu choro, não para vocês. A Ayla falou aqui, né, aprofundamento dos temas. É verdade, né, Ayla? Tem temas aqui que dá bastante assunto, né? Temas aqui que dá bastante assunto, que é bem legal e é importante, gente. É muito importante. Nossa, é muito bom. Eu que agradeço, viu? Obrigada, a Carla falou, pelas aulas, pela ajuda no particular. Obrigada por tudo. Que seja seu primeiro de muitos cursos. Na verdade, esse é o segundo, viu, Carla? De muitos cursos. Com a FENATED, né? Obrigada, Fabiane. Pode falar, Ayla. Eu só quero te agradecer. A Nilva falou que você é uma pessoa muito especial. E eu sempre, o Márcio, meu sogro, ele não acompanha as aulas, né, ao vivo, mas depois ele assiste e a gente comenta. E a gente sempre fala com muito carinho de você aqui em casa, né, que você de fato é uma pessoa que a gente admira muito. Então, que Deus continue abençoando seus caminhos, que você faça um próximo curso e estaremos juntos de você com toda certeza. E a turma realmente muito boa, né? As partilhas também ao longo das aulas aí também foram importantíssimas, né? Para que a gente também conheça um pouquinho, né? Outras realidades, né? As nossas também. Então, só tenho a agradecer. Foram semanas muito boas. Então, que Deus abençoe a todos e que a gente esteja aí numa próxima turma, se Deus quiser. Muito obrigada, Ayla. Muito obrigada pelas suas palavras, de vocês todos, gente. Eu fico de verdade. Meu coração fica quentinho, porque eu estava com bastante, assim, não era medo, né? Mas preocupação, frio na barriga, porque passar, né? Dar um curso é muita responsabilidade, é muito sério. Eu levo tudo isso muito a sério, gente, muito a sério mesmo. Eu me preocupo muito, né? Com o que eu vou falar, com o que eu estou passando, porque eu estou lidando com vidas, com sentimentos, então. Então, eu tinha muito medo, sim, eu ficava com frio na barriga toda a aula. E quando eu vi, eu vou te contar um segredo, que seu sogro, é seu sogro, né, o doutor Márcio? Ele vai ver agora na aula. Quando eu vi lá nas fichas de inscrições que ele era médico e tal, eu falei, meu Deus do céu, aonde eu me enfiei, Jesus amado? Eu falei, não vou dar conta. Mas, graças a Deus, ele também me deu uns retornos no particular, assim, bem tranquilos. Sempre comenta, ele tem um respeito muito grande. E vocês falaram sobre arte-terapia, o Márcio é arte-terapeuta.
É, eu vi no Instagram dele. Vou trocar figurinha com ele, é uma pessoa formidável. Tem uma experiência também aí de 43 anos e ele é uma pessoa formidável. Ai, eu Então, vou sim. mas pode ter certeza que todas as vezes o seu nome surgia aqui com muito carinho, muito respeito, muita admiração pela tua história, né, pelas aulas, por tudo que você acrescentou aqui, tanto para mim quanto para ele. Pode ter certeza disso. Obrigada, muito obrigada, gente. Carla, pode falar. Eu queria te agradecer muito, muito. Eu já sabia que tu era uma pessoa maravilhosa pelo nosso grupo, né? Como coordenadora, uma pessoa que já me ajudou muitas vezes. E o trabalho, né? Para quem não sabe, a Patrícia tem um grupo de mulheres que ela ajuda, e são muitas mulheres, e ela tem um discernimento, uma serenidade, algo assim, um coração, e ela faz de coração, só de coração. Ali ela é a Patrícia de coração, ajudando muitas mulheres, e já era uma pessoa maravilhosa. E quando tu me falou do curso, que eu fui te procurar e tu me disse que tu que ministrava essas aulas, eu não tinha dúvida que eu ia me apaixonar. E como eu disse ali, que esse seja o meu primeiro de muitos que eu quero fazer, porque tu me despertou essa vontade. Ah, que Tá? bom. Muito, muito, muito obrigado. Que bom, eu que agradeço, Carla. Nossa, gente, isso é o melhor resultado que eu posso ter. É esse retorno de vocês, de ver vocês se encontrando, né, nessas aulas. Eu não sei fazer diferente. Eu até pensei lá atrás, nossa, agora eu vou dar aula, você, professora, profissional, não vai ter gracinha, não vai ter, não tem jeito, não tem jeito. Sou eu não consigo, tem que ser assim. Eu não estou aqui, né, para me aparecer, não. Eu estou aqui para ajudar vocês e ser ajudada por vocês, né? Toda essa troca que a gente teve de energia, isso para mim é maravilhoso. Átila, pode falar. Ô, professora, em primeiro lugar, quero agradecer a senhora pelo o empenho, a dedicação, o carinho com a turma, né? E eu fui ver esse anúncio dessa capacitação para a Condependência, foi lá no grupo Fenated, né? E Uhum. como eu estou sempre envolvido, aí eu olhei assim, eu fui lá, cliquei no link, né? E ao mesmo tempo já consegui fazer o contato com a senhora. E é muito gratificante, tudo que a senhora passou, né? E os ensinamentos, né, as habilidades que vem nos mostrando, e até o mesmo ponto eu ainda trouxe a minha companheira Cristiane, que está aí junto, né, ela também está envolvida, e, e ao mesmo tempo fico feliz ou triste porque está terminando, né, mas eu espero que surja a ideia aí de todos, a turma também, poxa, maravilhosa, muito bacana estar ouvindo todos vocês, a partilha, né, essa troca de experiência que só vem a fortalecer cada vez mais, né. Então, Obrigada. parabéns, professora, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelo carinho, a dedicação toda, né, a paciência com todos nós aí. Que Deus continue abençoando a senhora sempre com muita paz e saúde. Amém. Obrigada, Átila. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Clóvis, né, que deixou aqui no chat. Obrigada, Gilene, por tudo. Vocês. Sim, Ayla, sou eu. Essa é a Patrícia, viu, gente? Não tem outra. Quando vocês me encontrarem por aí, vai ser desse jeitinho mesmo. Doida, não tem como, né? Mas é o meu jeito. Mas que bom que vocês, né, se identificaram, gostaram, que foi bom para vocês essa formação. E sim, vamos pensar assim com carinho, numa continuidade, né, já que vocês deram a ideia, vou pensar aqui com carinho. Eu vou manter o grupo lá ainda, né, aberto com vocês por um tempo, até pelas questões dos certificados, né, até que todos recebam certificados, aí se precisar alguma dúvida, tudo está lá no grupo. Pode falar, Gilene. Gratidão, professora, por tudo. Para mim, eu falo no meu nome, nome do Alex. Eu acho que Obrigada. cada partilha, cada informação, orientação partilhada entre todos
só vem somar na nossa atuação profissional e pessoal também. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, gente. Vocês, assim, foram demais. Deus abençoe. Não esqueçam lá, né, do recadinho que está no grupo, de enviar a documentação para a Secretaria Acadêmica, para que vocês recebam os seus certificados. Qualquer dúvida, tem lá o telefone da secretária, né, para que vocês falem com ela também. Para quem não enviou ainda a última atividade, né, a atividade final, até sexta-feira, né, temos aí esse prazo, então até sexta-feira vocês podem me enviar. Vocês vão receber a correção dessa, tá? Eu vou corrigir e mandar com notinha avaliativa do final, total, e depois eu vou pôr lá no grupo a avaliação do curso, ainda que vocês já fizeram aqui, né, uma avaliação boa, mas vou colocar lá um formulário para vocês responderem, tá bom? Para avaliar o curso. Muito, muito, muito obrigada mesmo, gente. Vocês foram, assim, maravilhosos, especiais. Deus abençoe a cada um de vocês. Meu WhatsApp está à disposição. Precisando, só chamar. Não, acabou o curso, não posso mais falar? Pode, sim. Precisando, alguma dúvida, aconteceu alguma situação, preciso tirar uma dúvida, podem me chamar à vontade, tá bom? Lá no privado, estarei sempre com vocês, tá? Obrigada, Deus abençoe, fiquem bem, tá bom? E vamos para cima, né? Vamos juntos. Tchau, tchau, gente. Deixa eu encerrar a gravação, senão eu até desligo aqui, emocionada. Muito, muito, muito obrigada, gente. Vocês, nossa, foram Tchau, boa noite, maravilhosas. professora. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigada a todo mundo. Boa noite.